A paz do Senhor, meus irmãos, o Filho e o Espírito Santo, lição de número 12, glória a Deus. O comentário da lição, o Filho e o Espírito Santo, lição 12, primeiro trimestre de 2026, a lição é a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas, eterna. Pastor Adolvilson, a paz do Senhor. Pastor Hercules, a paz do Senhor aos nossos professores e alunos. Já estamos aí partindo para a penúltima aula desse primeiro trimestre de 2026 e vamos em frente. Glória a Deus. O textório da lição está em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz o seguinte: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse é o textório da lição. Já a verdade prática diz que o Filho de Deus cumpriu o seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora ela é trinitária, ou seja, ela é realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, pela Trindade. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. A leitura bíblica em classe está em Lucas 1, os versículos 26 até o 38. Leia o capítulo 1 para estabelecer pelo menos o contexto imediato, né, para você ter a compreensão daquilo que está se passando aí neste momento do relato bíblico. A CPAD sugere os hinos 25, 154 e 401 para o devocional desta aula. Já os objetivos da lição, que nós compartilhamos aqui com você, no primeiro tópico é mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Já o tópico 2, nós vamos explicar que Jesus viveu e realizou o seu ministério em plena dependência do Espírito. Por fim, o item número 4, né, o tópico 3º, nós vamos destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Maravilha! Pastor Adolvilson, com a definição da palavra-chave dependência. Dependência, eu trouxe aqui alguns sinônimos segundo a língua portuguesa. Sinônimo de dependência, estado de quem está dependente, segundo a língua portuguesa. Obediência, servidão, submissão, subordinação, sujeição. Então está definido aí na língua portuguesa a palavra dependência. Agora, no que diz respeito a esta lição, nós vamos entender que Jesus, enquanto homem humano, ele executou a sua obra na terra como humano, na total dependência do Espírito Santo, desde a sua concepção até a sua ressurreição. De 3 a 3 anos e meio, ele esteve aí submisso ou totalmente dependente do Espírito Santo. Nós devemos entender isso nessa lição. Ainda trouxe aqui, Jesus realizou sua obra na total dependência do Espírito Santo. Isto significa que Jesus, embora fosse Deus, esvaziou-se da sua glória e assumiu a humanidade, escolhendo realizar seu ministério terreno totalmente guiado, capacitado, fortalecido pelo Espírito Santo. E eu trouxe aqui uma observação importante: essa dependência não indica uma falta de divindade, mas sim submissão voluntária, agindo como modelo perfeito para os seres humanos, né? O Espírito Santo atuou, por exemplo, Jesus inicia o seu ministério, lembra? Após a capacitação do Espírito Santo no seu batismo. Nós vimos isso em aulas anteriores. A humanidade na dependência do Espírito Santo. Os milagres de Jesus não apenas apontavam para a sua natureza divina, mas também para a sua humanidade compartilhada conosco, mostrando como homem capacitado pelo Espírito pode viver em conformidade, mostrando que o homem, né, capacitado pelo Espírito, ele aprova aí como o homem pode viver, não é, conforme a vontade de Deus. Submissão à vontade do Pai. A dependência do Espírito é uma expressão de obediência ao Pai, assim como nós dependemos do Espírito para guiar nossas vidas. Jesus demonstrou essa total entrega e confiança em todos os momentos. E para encerrar, o Espírito Santo atuando aí na ressurreição. O Espírito Santo também esteve envolvido na ressurreição de Jesus, sendo a força que o levantou dentre os mortos. Então aí, Jesus na dependência total do Espírito Santo em seu ministério terreno. Maravilha, Jesus é Deus e viveu na dependência do Espírito Santo. Quanto mais nós que somos seres humanos, não é, que temos todas as dificuldades desta vida, dependemos ou devemos, né, viver em dependência do Espírito Santo. Vamos lá? Introduzindo a lição, o plano de salvação ou da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade.
não é de uma pessoa da Trindade sozinha, não é? Desde a concepção Exato. do Filho, a sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, você percebe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando em perfeita unidade. Nesta lição, você vai verificar que o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, da capacitação e ainda da exaltação do Filho de Deus, Jesus Cristo, e ainda mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Esta é a introdução do estudo, né, desta lição de número 12. Quero dizer para você que você pode fazer download do material de apoio, não é, desta lição, acessando a nossa plataforma online.cetadib.com.br. Ali, se você vai acessar do seu celular, então você vai clicar na parte de baixo no botão entrar. Se você está no computador, na parte de cima tem o botão entrar. E aí, se você não tem conta, clique em criar conta, forneça ali os dados que são solicitados, cadastre uma senha, e assim que você fizer esse passo, a tela seguinte já vai te dar acesso à Escola Bíblica Dominical. Clicando neste link da Escola Dominical, você vai ter todas as lições da Escola Dominical referente a esse trimestre de 2026, do quarto trimestre de 2025 e ainda de parte do terceiro trimestre de 2025, foi quando nós começamos a disponibilizar na plataforma. Se você tiver dificuldade de criar o seu perfil, você envia uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 999 60 8886, e aí eu encaminho para ti, bem certinho ali, bem simples na verdade, como você faz para criar a sua conta e ter acesso ao material de apoio, que consiste em assistir às aulas na plataforma, consiste em fazer download dos slides em PDF e em PowerPoint e também ter acesso ao material de apoio, que é um comentário a respeito das partes da lição, né? Inclusive desdobramentos a respeito dos temas, dos assuntos, de palavras que estão ali. Nesta lição nós comentamos sobre o verbo, encarnação, santidade essencial de Cristo, dependência funcional de Cristo, ontológica, unção messiânica, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que trata-se da união hipostática, a economia trinitária da salvação, a glorificação cristocêntrica, a aplicação da redenção e ainda a missão redentora, além do comentário do texto áureo, da leitura bíblica em classe, da palavra-chave, a respeito dos tópicos principais da lição, o Espírito e a concepção do Filho, o Filho e a relação com o Espírito, e a Trindade e a missão redentora. Então você pode fazer a sua solicitação desse material aqui, fazer download, na verdade, acessando tão somente a plataforma, é bem simples. Tópico primeiro da lição, o Espírito e a concepção do Filho é o assunto, e o pastor Adovilson já vai fazer aqui para os irmãos a introdução aqui do subponto 1. É o tópico 1 e o subponto 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Então não perca o foco aí, o assunto aí é o Espírito e a concepção do Filho, ou seja, trabalhando na concepção, né? Lucas registra que o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Lucas 1 e 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui temos a anunciação, exatamente aqui a história muda do templo de Jerusalém para a periferia, ou seja, a cidade de Nazaré, mostrando que Deus age onde menos se espera. Alguém poderia estar esperando o Messias, quem sabe, num palacete ali do lado do templo, nasceu aí o Messias, mas o nosso Deus, ele vem para contrariar essas ideias errôneas que nós temos, né? Mostrando aí a simplicidade e humildade de Jesus. Veja bem o segundo parágrafo, o mensageiro visita uma jovem chamada Maria, Lucas 1 e 27, e lhe faz uma revelação surpreendente. Aí, ó, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, lá em Lucas 1, 31, a parte A. Aqui nós estamos observando a concepção virginal, poder de Deus. A frase em teu ventre conceberás sublinha que o nascimento de Jesus é um ato direto de Deus, uma intervenção miraculosa, que é esta concepção virginal operada pelo Espírito Santo, ou seja, não teve aqui relacionamento sexual com José. Humanamente falando, o homem tem relacionamento com a sua esposa, a sua mulher, não é? Ali o espermatozoide se encontra com o óvulo na trompa, desce para o útero, se fixa ali o óvulo,
e ali começa a concepção. Neste caso, não houve isto, porque aqui a concepção foi um ato milagroso, algo extraordinário que ocorreu, tá certo? Nós estamos lendo agora o terceiro parágrafo, e ainda lhe diz o nome da criança, e por-lhe-ás o nome de Jesus, lá em Lucas 1,31, a parte B. E o nome Jesus, no hebraico, Yoshua, que significa Javé salva, foi divinamente ordenado pelo anjo Gabriel em Lucas 1,31. Jeová salva, Yoshua. Aí está destacando a missão, né, de Jesus, que seria a salvação do mundo através da sua morte na cruz. E temos aí, o Gabriel também declara que o menino seria chamado Filho do Altíssimo. O que é isso? Ao chamá-lo Filho do Altíssimo, Gabriel afirma que Jesus compartilha da mesma natureza de Deus Altíssimo. É um título para Deus que enfatiza sua supremacia e soberania absoluta. Vamos partir para o último parágrafo desse slide. Maria demonstra perplexidade. Não entende como isso poderia acontecer, não negando que poderia acontecer, viu? Uma vez que era virgem, lá em Lucas 1,34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Vamos fazer um adendo. Maria era desposada, ou seja, noiva de José, não casada, né? Mas ainda não viviam juntos como marido e mulher. A frase, não conheço homem algum, é um hebraísmo para indicar que ela não teve relações sexuais. Um adendo que eu quero fazer, Maria não duvida se vai acontecer. Ela pergunta, como vai acontecer, dado o seu estado de virgindade, tá certo? Em Lucas 1,34, disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que não conhece, olha só a colocação, Maria não duvidou do poder de Deus, ela apenas buscou entender como o milagre da virgindade, concebendo um filho, se realizaria, revelando uma postura de fé, humildade e questionadora, não de incredulidade. Ainda no próximo slide sobre este assunto, o anúncio do nascimento de Jesus, a esse respeito o anjo lhe assegura, para Deus nada é impossível. Isso está escrito em Lucas 1,37. Veja bem, Lucas 1,37, o anjo Gabriel afirma a Maria que para Deus nada é impossível. Após anunciar a concepção virginal de Jesus, validando que o poder divino supera qualquer limitação humana. Esta promessa encoraja a fé ativa, mostrando que o impossível para os homens é um cenário para o agir de Deus. Entrando agora para o último parágrafo. Na sequência, o texto afirma que ela creu e na mais completa confiança e submissão declarou, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Vemos aqui uma colocação, um exemplo supremo de fé, humildade e submissão total à vontade de Deus. Mesmo diante de um chamado extraordinário, incompreensível como este que ela teve, ela confiou na promessa divina, aceitando o papel de mãe do Messias. Muito bem, então vamos lá, o subponto agora é o 2, o Espírito como agente da concepção. Irmãos, deixa eu só fazer aqui uma nova abordagem, porque conforme eu disse no início, nós já havíamos feito, né? Porém agora nós precisamos repetir alguma questão. Imagine o quadro se esta concepção que nós temos aí, miraculosa, que aconteceu com Maria, acontecesse na atualidade, não é? Uma jovem da igreja, uma menina nova, ainda virgem, que está namorando com um irmão com mais idade do que ela, porque é o caso de Maria e de José. De repente, esta jovem aparece grávida, não é? Este foi o enfrentamento inicial de José em relação a essa questão, não é? A explicação que o anjo fez para Maria de como a concepção aconteceria, ela é singular e miraculosa. Quando você lê o texto, você observa assim, Maria não duvidou em momento algum de que poderia acontecer, mas ela
questionou o anjo a respeito de como isso poderia acontecer, não é? O modo como isso aconteceria, porque ela era uma garota virgem, não tinha tido relações sexuais ainda com o José, nem com homem algum, como então ela poderia engravidar? A resposta que o anjo deu para ela foi justamente o que está no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. O texto aí do verbo descerá, que está ali, é epeleuzetai, que significa vir com poder ativo, não é uma metáfora, uma linguagem de expressão, uma figura de linguagem que está sendo utilizada aqui, mas o anjo está dizendo para ela que o que vai acontecer, na verdade, é uma intervenção divina, sobrenatural, é um milagre. E aí você vai observar no texto, o texto diz assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo é a mesma coisa. O texto, a fala, na verdade, do anjo, está uma coisa reforçando a outra. Quando fala, descerá o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, está dizendo, olha, o que vai acontecer na sua vida é de fato algo extraordinário, não é? A segunda frase, ela repetiu e ampliou aquilo que a primeira já havia dito, no sentido de que a segunda frase é exatamente quando diz, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e a primeira, descerá sobre ti o Espírito Santo. Trata-se de um paralelismo sinomínico, ou seja, Espírito Santo e virtude do Altíssimo são expressões que descrevem o mesmo Espírito Santo atuando, agindo, realizando a obra divina da encarnação do Verbo. O texto também, meus irmãos, é importante que a gente destaque aqui, fala a respeito da sombra, a sombra aqui como presença divina. Para tanto, eu quero ler com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo 40, e o verso de número 35, que diz assim, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então você vê a indicação de Moisés no Êxodo, dizendo que a nuvem da presença de Deus ficava sobre a tenda e que, por consequência disso, a glória do Senhor estava no local. E aqui é a mesma coisa, a sombra do Altíssimo vai cobrir Maria e dentro dela, não é, o poder de Deus vai gerar uma criança, um nenê, não é isso? Como já estudamos anteriormente, essa sombra, ela se refere à presença de Deus. Ela reporta-se à nuvem da presença divina que houve na transfiguração, quando Jesus pega ali João, Pedro e Tiago e vai para o monte e ali se transfigura, né, diante deles, e também sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus, conforme você pode ler em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Não é? Então você tem aí o Espírito Santo como o agente da concepção de Jesus. Logo, o texto reitera que a sombra do Espírito, ela é tanto protetora quanto também criadora. Desse modo, fica elucidado pelo anjo que a concepção que vai acontecer será uma obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso ele já dá a dica, o que você vai ter aí no seu interior é o Filho de Deus, por isso ele deverá ser chamado Filho de Deus. Lucas 1:35 é a base que nós temos para esta afirmação, não é? Exatamente no sentido de que o Filho do Altíssimo que vai ser gerado deve ser chamado Jesus. Então você vai observar que na concepção de Jesus acontece exatamente assim. O Pai envia o Espírito Santo que opera no interior de Maria e o Filho, Jesus Cristo, é concebido ali no seu ventre. A Trindade agindo, atuando de maneira que é incontestável. Não é modalismo uma pessoa se manifestando de três modos diferentes, porque o modalismo se consiste numa heresia que afirma exatamente isso, que Deus é um, não é? Que também é a ideia do unicismo, porém,
se manifestou de modos diferentes. E aí coloca o fato de que no Antigo Testamento se manifestou como Deus Pai, que no tempo do Novo Testamento se manifestou como Jesus, o Deus Filho, mas que com a partida do Filho veio o Espírito Santo, daí é a mesma pessoa de um outro modo. É essa heresia que o modalismo ensina. Nós, crentes que somos cristãos de fato e cremos na Trindade, nós cremos de uma forma diferente. Nós cremos que Deus é um só, Trindade e não triteísmo, é um Deus, um único Deus, que se manifesta em todo o tempo, desde antes da criação. Os três já estavam lá, porque em Gênesis você vê que os três participam da criação. Nós já tivemos uma lição quando estudamos a respeito disso, e vamos estudar de novo na lição de número 13, mas apenas para poder deixar isso aqui. Cremos que é um Deus, mas que se manifesta em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aqui na concepção você observa a Trindade em ação. No batismo de Jesus, que nós já estudamos também aqui nessa revista, também você vê ali a Trindade agindo, atuando. São pessoas distintas que atuam conjuntamente. Pastor Adolfilson, a pureza e a santidade do Filho, subponto 3. Muito bem, é o tópico 1 e o subponto 3, né? Veja bem, o anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Vamos ler o segundo parágrafo, fazer um comentário. A palavra santo, ágios no grego, indica separação do pecado, não é? Significa consagrado também, e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Eu fiz uma colocação aqui, a afirmação do anjo Gabriel em Lucas 1,35, a parte C desse versículo, de que o filho de Maria seria santo, ágios no grego, destaca a natureza divina e a pureza absoluta do Messias, indicando sua separação total do pecado, a sua origem direta de Deus. Essa santidade é garantida pela concepção através do Espírito Santo, tornando Jesus, o Filho de Deus, sem a natureza pecaminosa humana, assim como nós nascemos, né? Jesus, nesta concepção, não teve aí a interferência humana. Foi um ato, foi um milagre, né? Foi miraculoso, foi extraordinário. Vamos ler aí o terceiro parágrafo. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado, aos Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém Jesus, que como nós, em tudo, veja bem a abrangência, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vemos aqui a impecabilidade de Jesus. E eu trouxe aqui algo bem objetivo sobre isso. Jesus viveu como humano, enfrentando pressões externas, sem ceder a desejos pecaminosos internos, tornando-se o mediador perfeito, o sacerdote, né, que nós temos até hoje, mediando por nós, ok? Continuando a leitura, ele é o segundo Adão, obediente e justo. Temos aí Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Está aí um paralelo entre Adão e o nosso querido Jesus como segundo Adão. Aqui temos uma colocação. Adão, desobediência. Por um só ato de desobediência, comer o fruto, muitos se tornaram pecadores. Aqui o fato é a desobediência de Adão. Jesus, obediência. Por um só ato de obediência, qual foi esse ato? Sacrifício na cruz. Muitos serão feitos justos, tá certo? E temos aqui a continuação, o Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito, imaculado. 1 Pedro 1,19 destaca assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como um Cordeiro imaculado e incontaminado. Não é? Eu trouxe um adendo sobre isso, sobre esta colocação. Destaca que a redenção humana não foi comprada com bens perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, descrito como um Cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, sem defeito ou mancha. Esse versículo de 1 Pedro 1,19 enfatiza a pureza absoluta e a perfeição de Jesus e a natureza sacrificial do seu sangue que purifica e liberta.
Encerrando aqui este slide, a santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Mas ainda sobre este assunto, a pureza e a santidade do Filho, somente Ele foi capaz de cumprir a lei. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Eu trouxe uma colocação, Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir perfeitamente a lei e os profetas, não para anulá-la, mas para dar-lhe seu pleno significado e realização. Jesus explica que não veio abolir, ou seja, destruir ou anular a lei de Moisés, mas sim cumpri-la, ou seja, completá-la, dar-lhe o significado pleno e levar ao seu objetivo final, ou seja, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, né? Aliás, ele é o protagonista de toda a Bíblia e nos mais diversos livros, aí nos 39 livros, aliás, Jesus aparece e ele cumpre a lei, ou seja, toda a lei, todo o Antigo Testamento tem o seu clímax em Jesus. Ele cumpriu toda a lei, todas as profecias também se cumpriram nele. E está aí. E de oferecer-se como sacrifício perfeito, eu trouxe aqui na Nova Versão Transformadora, aos Hebreus 10 e versículo 10, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. E aqui destaca, não está aí na lição, o sacrifício definitivo de Jesus, superior aos rituais da antiga aliança, que eram apenas sombra. A Nova Versão Transformadora enfatiza que por meio do sangue de Jesus temos acesso confiante a Deus, encorajando a firmeza na fé e perseverança no amor. Vamos entrar aqui para o segundo e último parágrafo desse slide. Assim como Jesus foi concedido pelo Espírito Santo que nós vimos aí anteriormente, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito. Veja bem o Espírito Santo atuando aí na concepção de Jesus, e agora também no novo nascimento que opera em nós, que nos santifica à imagem do seu Filho. Veja bem, Romanos 8, 29, porque o que dantes conheceu também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu trouxe aqui a seguinte colocação: assim como Jesus foi concebido no ventre de Maria, não por meios humanos, mas pelo poder do Espírito Santo, Lucas 1,35, o crente, nós também não nascemos espiritualmente por vontade humana ou da carne, mas sim do alto, pelo Espírito. João capítulo 1, versículo 13 e capítulo 3 de João, versículo 5 e 6, que nós vimos anteriormente, queridos irmãos. Nós também passamos por este milagre, que é a atuação do Espírito Santo em nós, aí produzindo um novo nascimento, a regeneração. Veja bem, a atuação miraculosa de Deus através do Espírito Santo. Muito bem, assim como o Espírito Santo foi concebido, não é, pelo Espírito, também o novo nascimento é uma obra Aleluia. do Espírito Santo que se realiza em nós. E aí a santificação é exatamente a progressão dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E vamos deixar definido, a igreja depende dessa ação do Espírito Santo ainda hoje, e mais, né? Mais ainda hoje. A concepção virginal de Jesus revela o poder criativo que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem, mas também mostra nessa ação trinitária a soberania de Deus e ainda a pureza redentora que houve em Jesus. Eu tenho uma anotação no material de apoio que diz assim: a santidade do Filho é base para a expiação. Porque se Jesus não fosse santo, inculpável, impecável, não seria útil o seu sacrifício. Para ser útil, deveria ser exatamente assim, santo, pois que a sua concepção, ela também aconteceu desta forma, em santidade, e sem esta santidade, conforme disse, não haveria sacrifício perfeito. E aí, meus irmãos, havendo o sacrifício perfeito, também acontece uma maravilhosa redenção, não é? O fato de o Senhor nos posicionar, mudar a nossa posição de servos, escravos do pecado, de condenados para justos,
não é? Nos justificando pelo derramamento do seu sangue. Então, essa santidade de Jesus também reflete na nossa justificação. Vamos aqui para o encerramento, não é? Do nosso tópico primeiro. A concepção de Jesus, ela foi histórica, porque é um relato que está feito no decorrer do tempo, e nós hoje, de uma forma arredondada, dizemos que foi há 2000 anos atrás, e a história da raça humana se divide exatamente no nascimento de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? Então, é um fato histórico, também é, conforme acabamos de ver aqui, um fato sobrenatural, porque foi realizado pelo Espírito Santo, não houve o ajuntamento de um homem com uma mulher para poder gerar Jesus. Também nós podemos afirmar aqui que esta obra foi trinitária, porque é uma obra realizada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando conjuntamente. Podemos dizer também que esta concepção de Jesus é santa, né? Santa, porque foi sem pecado, e ela é redentiva, porque diz respeito à nossa salvação. Jesus nasceu e por isso nós experimentamos esta tão grande salvação. Sem esta concepção que foi realizada pelo Espírito Santo, não haveria uma encarnação verdadeira do Deus verdadeiro. Também, meus irmãos, não haveria o Cristo impecável, porque todo aquele que nasce da conjunção carnal de um homem com uma mulher, já vem com a natureza adâmica, a natureza do pecado consigo. E também, nós vamos dizer aqui, que esta concepção da forma como foi, trouxe para nós um sacrifício perfeito e, por consequência, uma gloriosa salvação. A sinopse diz que a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo e revelou a santidade do Filho. Agora nós vamos para um intervalo e vamos retornar após o intervalo, e quando nós voltarmos, nós vamos falar aqui sobre o Filho e a sua relação com o Espírito. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. O Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Vamos lá então, o tópico 2 da lição, o pastor Adovilson já vai discorrer aí sobre o Filho. É o verbo feito carne. Muito bem, está aí. O tópico 2, o subponto 1, você que está acompanhando com a sua lição, fazendo aí marcações, enfim. Veja bem, ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. João 1,14 diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, verbo, logos, palavra. Aliás, nós comentamos isso exaustivamente na lição de número 6. Se você não assistiu, assista a lição 6 para compreender com maior profundidade a questão do verbo, logos, o Jesus, né? Agora, eu marquei aqui João 14, então o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14 revela que Deus não ficou distante, mas entrou na história, assumiu a nossa fragilidade e habitou entre nós para nos revelar a sua glória e realizar aí a nossa salvação. Continuando a leitura aqui. Porém, o verbo Jesus não começou a existir em Maria, né, nessa concepção ali, pois ele é eterno, ou seja, anterior à criação.
coigual com o Pai e o Espírito. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, olha o versículo 1 de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João nos diz, no princípio nasceu. Ele não diz assim, no princípio nasceu o Verbo, mas que ele já era, no princípio era o Verbo. O termo grego era indica existência contínua no passado, sem um ponto de início, se referindo ao Jesus no eterno passado. E olha João 1 e o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Isso aqui está conotado aqui, a pré-existência eterna de Jesus, o Verbo, o Logos, sublinhando que antes de qualquer criação ou do próprio tempo, ele já coexistia em comunhão íntima com o Pai. E o versículo 3 de João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que temos aqui? Antes de Maria e da criação, o Verbo, Jesus, não teve o seu início na encarnação, nascimento de Maria. Ele existia antes de todo o tempo, antes da matéria, antes da criação. Ele é o próprio autor da criação, pois todas as coisas foram feitas por meio dele. Versículo 3 de João capítulo 1. Partindo aqui para o segundo parágrafo, isso indica que na plenitude dos tempos o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas 4:4, que está escrito aí, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei. Ou seja, não foi um evento aleatório, mas um momento meticulosamente preparado por Deus, o Kairós de Deus. A história humana estava pronta. Deus estava preparando o universo para a sua encarnação, ou seja, preparou a política, a cultura, e também o povo estava preparado espiritualmente para a encarnação de Jesus, para a vinda do Messias. Então, no momento, Gálatas, a plenitude dos tempos significa tempo certo, tempo exato, em que Deus preparou para a encarnação, para o nascimento aí. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve aí, não é, a sua essência divina. Vamos para o último parágrafo, irmãos. Enquanto homem, eu vou ler todo ele e trazer um resumo aqui. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito, Lucas 4:18-19, e João 5:19, Atos 10:38. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1:20 e Lucas 1:35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito Santo na execução do plano redentor do Pai. Então eu trouxe aqui um resumo deste último parágrafo. Jesus, embora sendo Deus, não fez uso independente ou pleno de seus atributos divinos durante a sua encarnação. Em vez disso, ele agiu em constante submissão e dependência do Pai, movido e capacitado pelo Espírito Santo. Sua humanidade foi concebida e guiada pelo Espírito, Mateus 1:20 e Lucas 1:35, operando o seu ministério de cura e libertação sob esta unção divina. Isso demonstra que a obra redentora não foi apenas do Filho, mas uma ação harmoniosa e conjunta de toda a Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, a respeito desse ponto, a gente entende que há muitas dúvidas que surgem a respeito disso, né? Então, no material de apoio, nós trouxemos ali 2 comentários que se ajudam entre si. O primeiro deles fala a respeito do nosso desafio aqui, de mostrar que a dependência funcional, e o que tem a ver a dependência funcional? Nós estamos falando de a função do Deus Pai na Trindade, a função de Jesus na Trindade e a função do Espírito Santo na Trindade. 3 pessoas diferentes. Então, a dependência funcional, Jesus dependente do Espírito Santo, não é porque ele é menos, ou porque o Espírito seja mais, mas é por causa da questão da função de cada uma das pessoas da Trindade. Isso está bem explicadinho, com detalhes, para os irmãos no material de apoio. Então, esse desafio de mostrar que a dependência funcional não significa
inferioridade quanto a pessoas, não é? Quanto às pessoas. O termo teológico é ontologia, também está bem explicado para os irmãos ali. Então veja só, a dependência funcional de Jesus, que não faz com que ele seja menos ou que seja limitado, pelo contrário, fala de uma postura voluntária que Jesus assumiu quando decidiu deixar a glória e encarnar. Isso foi uma decisão que ele toma, não é? E aí ele está submisso a Deus e em comunhão com o Espírito Santo. Então você percebe que é um ato de Jesus, no sentido de, na sua função dentro da Trindade, se submeter. Veja o que diz João 5,19, diz assim o texto: o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o Pai não... Deixa eu pegar o texto para ler, porque aqui no material de apoio eu coloquei só a parte que interessa para o comentário, mas eu vou ler o versículo todo para que a gente tenha aqui a linha completa de pensamento. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Faz igualmente porque eles são Deus. Eles são Deus. A mesma essência é Deus. Agora, na função da Trindade, Deus tem uma função, Jesus tem outra. Eles, olha, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer, porque tem uma essência, a essência de ser Deus. Então, aqui ele se submete a Deus, assim como também, quando você lê Mateus capítulo 1, você vai ler lá, foi levado pelo Espírito. Quando ele foi levado para o deserto, o Espírito o levou. Ele está subordinado ao Espírito, porque agora ele é homem. Subordinou-se ao Espírito Santo, por quê? Ele está mostrando para cada um de nós, seus discípulos, que nós precisamos viver na dependência, que é o tema da lição 12, né? A palavra-chave da lição, na dependência do Espírito, assim como ele se submeteu e dependeu do Espírito. Então você vai observar que este esvaziamento, a kenosis, que nós já estudamos na lição passada, de número 11, se não me engano, a respeito disso, não é o fato de Jesus abandonar os seus atributos divinos, de forma alguma, mas ele, o próprio Jesus, ele escolheu não agir independentemente. Então nós vamos verificar aqui que ele está mostrando que dentro da Trindade, cada um tem o seu papel, e isso não significa inferioridade. Eu encerro o comentário a respeito da dependência funcional de Cristo, dizendo assim, a dependência não é fraqueza espiritual. Não é? Eu dependo do Espírito Santo, cada um de nós devemos viver na dependência do Espírito Santo. Isso não quer dizer que porque dependemos do Espírito Santo temos algum tipo de fraqueza, de forma alguma, mas quem tem e alcança a maturidade cristã entende que precisa depender do Espírito. O outro comentário que você tem ali é a respeito da ontologia, e a ontologia estuda a natureza, a essência e o ser de cada uma das três pessoas da Trindade. Então você leia esse comentário, porque vai trazer para você certamente luz a respeito deste assunto que nós estamos vendo aqui. O Filho é o verbo feito carne. Agora, o subponto 2 fala que o Espírito capacita o Filho. E aqui, meus irmãos, tem algo que é bastante interessante. Embora Jesus, que é Deus, o Espírito Santo, que também é Deus, em seu ministério terreno, Jesus sempre agiu como um homem cheio do Espírito. E nem pode ser diferente com as nossas vidas. E aí você vai observar, nós deixamos no slide, destacamos, não é? Para ficar mais fácil o seu entendimento, cada palavra que ele proferiu, não é? Os milagres que realizou, os demônios que foram expulsos, não é? Os perdões que ele ministrou, tudo isso era resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, condução do Espírito Santo, direcionamento feito pelo Espírito Santo. A sua ação salvadora, ela era não só guiada, mas ela também era sustentada pelo Espírito Santo. E a respeito disso, nós podemos ler o texto de Lucas, capítulo 4, que está na referência aí da sua lição, capítulo 4, verso 18, ele diz assim, ó,
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é uma referência, não é, que nós temos à profecia de Isaías no capítulo 61, mas também não só ao capítulo 61 de Isaías, mas outras referências bíblicas que nos mostram que Jesus foi ungido por Deus, não é? Veja Atos capítulo 10 e versículo de número 38, Lucas, que está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele também remete a esta unção. Ele diz assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e ele fez o bem, não é? O texto de Lucas refere-se a isso, mas nós também temos o texto, eu me referi a Lucas 4,18, mas também João 3,34, enfim, você tem aí Jesus sendo ungido, porque o Espírito Santo capacita. Capacitou Jesus e pode capacitar cada um de nós a fazermos a sua obra direcionada de uma forma correta. Veja, o Espírito Santo ele é tão perfeito nas suas ações que o apóstolo Paulo estava pronto para evangelizar. Pronto para evangelizar. E o Espírito Santo disse para ele, não vá. Aí alguém vai questionar, poxa, mas o Espírito Santo falou para não evangelizar? Pois é. Aí Paulo foi, teve uma visão, teve um sonho, não é, à noite, e enquanto ele sonhava, um varão da Macedônia apareceu dizendo assim, passa para a Macedônia e nos ajude. Pela manhã ele entendeu que era o Espírito Santo que havia impedido ele de fazer aquilo que ele estava querendo, ainda que era algo bom, mas com um direcionamento ainda maior. E aí o Evangelho adentra para a Europa. Então veja como as coisas acontecem. Ele não veio com ostentação. E aí nós estamos falando de Jesus, mas em humildade, movido por compaixão divina. E o texto de Filipenses 2, Paulo escrevendo aos Filipenses, na epístola da alegria, ele remete a isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz Filipenses 2, versículo 5. E que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Veja aí, sem ostentação, na simplicidade, né? Já no início da lição, aqui nos comentários, a gente mencionou isso, né? Ele podia ter nascido em palácios, mas preferiu nascer numa manjedoura. O Espírito lhe capacitava, e com isso acrescentava a ele sabedoria, inteligência, poder e direção. A referência que está aí, eu mencionei já Isaías capítulo 61, mas esse texto também de Isaías no capítulo 11 nos ajuda em relação ao fato de Jesus ter sido ungido pelo Espírito Santo e com isso ter recebido mais, não é, da parte do Senhor. Diz assim o texto, ó, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por que que isso lhe aconteceu? Porque o Espírito Santo veio e esteve nele, não é isso? Então, acho que isso nos ajuda a entendermos que assim como o Espírito capacitou Jesus, nós também precisamos desta capacitação. Esse padrão que nós vemos aqui mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito Santo. O texto de Mateus 4:1 é exatamente o texto da tentação no deserto, quando o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Perceba que isso também se faz para nós um modelo, um modelo conforme já me referi aqui. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo, sob pena de fracassar, não é? Se você, de repente, tenta fazer alguma coisa pelo seu próprio braço, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pode acontecer de você fracassar. Eu acho que o exemplo que eu já mencionei aqui de Paulo,
desejando evangelizar e o Espírito Santo impedindo, é exatamente uma verdade que reflete isso. Paulo queria evangelizar, porém o Espírito tinha algo maior. A referência a Atos 1,8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Eu acho que esse é o aspecto principal, o Espírito Santo nas nossas vidas. Pastor Adovilson. É o tópico 2 e o subponto 3. Agora não perca o foco aí, viu? O que nós estamos estudando no tópico 2 é o Filho e a sua relação com o Espírito Santo, tá bom? É o Filho e o poder do Espírito Santo é agora, não é mesmo? Eu vou ler aqui os 3 primeiros parágrafos, nós vamos comentar. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito Santo. Já falamos isso várias vezes. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a sua humildade na encarnação. Comentamos também. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai como manifestação da Trindade. Lucas 3:22, já lemos, vou ler de novo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aqui, irmãos, nesse texto, nós temos aqui a unção para o ministério, tá? Esse momento é a unção de Jesus para o seu ministério messiânico. Ele foi confirmado pelo Espírito Santo para realizar a obra que o Pai lhe confiou. Então, veja bem, iniciou o ministério ungido pelo Espírito Santo. E assim acontece também conosco, não é? Olha o 4º parágrafo. No deserto, o pastor acaba de comentar isso, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. Está aí algo interessante, Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Interessante que também não ficou só. Aqui está em foco a humanidade de Jesus. Jesus como homem, nós devemos entender isto, tá certo? E temos um outro texto aqui, 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que significa isso? 1 Coríntios 15, 45, o último Adão, Paulo chama Jesus de último Adão, ou seja, o segundo homem. O primeiro Adão falhou. Olha que coisa impressionante aqui eu trouxe para vocês. O primeiro Adão falhou em um jardim paradisíaco. Que coisa, né? Tem tudo para dar certo. Trazendo pecado e morte para toda a humanidade. O último Adão, Jesus, venceu num deserto árido, trazendo vida e justificação. Então, esses paralelos são interessantes, né? Representante da nova humanidade. Como Adão agiu em nome de todos os seus descendentes na queda, Jesus agiu em nome da nova humanidade que ele veio resgatar por obediência. Olha que essas colocações eu acho interessante, né? São coisas profundas reveladas aí, claro, pelo Espírito Santo. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Temos aí Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu Espírito e anunciará aos gentios o juízo. Olha aí, essa unção. Eu escrevi aqui a unção e a capacitação divina para o serviço. Embora Jesus fosse o próprio Filho de Deus, como homem, seu ministério terrestre foi realizado na dependência e no poder do Espírito Santo. Essa unção é o que lhe dá autoridade para combater o maligno e realizar milagres e curar os enfermos. Ainda temos um outro texto aí, Mateus 12, 28, né? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quem está falando? Jesus. Logo é chegado a vós o reino de Deus. A expulsão de demônios, uma colocação aqui, e curas operadas pelo poder do Espírito Santo, era um sinal tangível de que o reino de Deus havia chegado e estava destruindo o reino das trevas. A união de Jesus com o Espírito Santo inaugurou essa nova realidade. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito Santo revelam o reino de Deus, Mateus 12 e 28. E encerrando este assunto no próximo slide, em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito.
Aqui temos que focar isso, não perca isso de vista em sua humanidade, tá? Nós temos esta colocação, eu quero reforçar isso. Sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha bem o segundo parágrafo, a entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito Santo. Olha, o Filho e o poder do Espírito Santo é um assunto. Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, não é? Habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8,11, eu trouxe uma colocação, mostra que a ressurreição de Jesus foi um ato do Pai, operado pelo Espírito Santo. Nós sabemos disso. E a vitória sobre a morte não se limitou a Jesus. Olha que coisa interessante. O mesmo poder, o Espírito Santo, habita no crente, garantindo que o corpo mortal será vivificado, ou seja, ressurgirá para a vida eterna. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus vai ressuscitar aquele que morreu em Cristo. Temos outro texto aí, aos Hebreus 9,14. Quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito, olha aí, Espírito Santo eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. 9,14, aqui está falando da entrega na cruz, por meio do Espírito eterno, fiz uma colocação, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O texto de Hebreus indica que o sacrifício de Jesus não foi um ato de desespero ou derrota, mas uma oferta voluntária e perfeitamente capacitada pelo Espírito Santo. Jesus, como homem, confiou plenamente na capacitação do Espírito para suportar a agonia da cruz e o peso do pecado, mantendo-se em perfeita obediência até o fim, sem pecado e sem mácula. Mas ele suportou o pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. Encerrando este slide, assim mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Este tópico segundo, irmãos, enfatiza doutrinas que são fundamentais, não é, da nossa fé e que traz explicações contra a ideia do unicismo e também contra a ideia do subordinacionismo. Unicismo e subordinacionismo, que são ideias ensinadas por algumas das seitas que estão aí no nosso mundo atualmente, não é? E aí nós trouxemos ali, então, um estudo no seu material de apoio a respeito da união hipostática, Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você pode fazer download acessando a plataforma e baixando o material de apoio, que no comentário do material de apoio, na página de número 19, você vai ter este comentário aí que vai certamente te ajudar, não é? A sinopse do tópico 2 diz que durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito Santo. Então, eu acho que fica aí a dica para que nós também possamos viver. Tem bastante conteúdo aqui no material de apoio que eu vou deixar, você faça download, você estude ali, leia, faça suas anotações. E é sempre importante dizer, se você tiver dúvida a respeito de algum assunto, algum comentário que a gente faz aqui na aula, pode colocar nos comentários aí da aula, porque vai chegar para nós e a gente vai retornar com uma resposta elucidativa, tá joia? Vamos para um último intervalo e já voltamos.
Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. A Trindade e a missão redentora é o tópico 3 da lição. Pastor Edovilson, o Pai envia o Filho e o Espírito. Você que está com a sua lição é o tópico 3 e o subponto 1. Veja o que está escrito. A salvação é iniciativa do Pai. Tá bom? Vem dele. É ele que tomou a iniciativa. Ele é a fonte de todo propósito redentor. Veja aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a colocação, a iniciativa é divina, porque Deus amou. A salvação não começa com o ser humano buscando a Deus, mas com Deus amando o mundo de tal maneira que toma a iniciativa. O amor de Deus é a causa primária da redenção. Aliás, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos convence, a iniciativa é dele. Olha aí o segundo parágrafo, o Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva, Gálatas 4:4 e o 5, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho nascido de mulher e nascido debaixo, sob a lei. 5, para quê? Para remir, resgatar, não é? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uma rápida colocação que eu trouxe, a vinda de Cristo não foi apenas para trazer uma mensagem divina, profética, mas para realizar uma ação sacrificial. Ele próprio foi a oferta, ok? Agora, veja bem, depois do terceiro parágrafo, o Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Nós dissemos em aulas anteriores, um anjo, por exemplo, sendo crucificado, não tinha como, um espírito. Então ele teve que se transformar, ele teve que se encarnar, tabernaculou para ser crucificado e derramar o seu sangue puro. Está aí a colocação, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, não que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou melhor, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Uma colocação, Jesus tomou sobre si a condenação do pecado, né? Nós chamamos aí de expiação substituta ou a morte vicária, né? Ele o fez pecado por nós. Isso não significa que Jesus se tornou intrinsecamente pecador ou pecou. Ele permaneceu santo, significa que Deus imputou, ou seja, atribuiu a culpa dos nossos pecados a ele na cruz. Ele se tornou um sacrifício pelo pecado, a oferta pelo pecado, carregando a ira divina que nos era destinada. Entrando aqui no quarto parágrafo, o Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo, desde o princípio. Ele concede o Filho, aí não é? Ele concebe o Filho no ventre de Maria, Lucas 1,35, já vimos isso. Acompanha-o em cada passo do seu ministério, Atos 10,38, já comentamos isso também, e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Eu trouxe aqui, para resumir esse último parágrafo, esses textos destacam a atuação contínua, pessoal e dinâmica do Espírito Santo. Vocês podem ver aí
as referências, não é? Demonstrando que ele é o agente capacitador na obra da redenção, desde a encarnação até a aplicação da salvação na vida dos crentes. Por exemplo, o Espírito Santo gera o Salvador, né? O Espírito Santo gera o Salvador. Lucas, aí nós temos aí a referência bíblica que está no slide de Lucas, capacitando o ministério do Salvador. Atos, está aí Atos 10 e 38, e aplica a salvação do Salvador no crente, aí em 1 Coríntios, no capítulo 10. E para encerrarmos este assunto, não é o tópico 3, o subponto 1, veja bem, essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica, não é mesmo? Agora, a redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Alguém pode questionar, mas onde está o Espírito Santo aqui em 1 João 4, 9? Porque está mencionando o amor de Deus, Deus enviou seu Filho, está mencionando o Deus Pai e o Deus Filho. Eu trouxe aqui, embora não mencionado explicitamente o versículo 9, que nós lemos aqui, 1 João 4, 9, no contexto geral, nós temos que entender aí o pré-texto, o texto e o pós-texto para entendermos aí. 1 João 4, do 7 ao 16, conecta a habitação do Espírito. No versículo 13, João afirma, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, que nos deu o seu Espírito. Então está escrito aí, a redenção é, portanto, a expressão do amor trinitário, mas só que em 1 João menciona Deus, Jesus, não é? E o Espírito Santo está no seu contexto. Nós devemos, então, ler todo o contexto para entender esta colocação aqui da expressão do amor trinitário. Muito bem, o subponto 2, meus irmãos, fala do Espírito Santo que revela e que exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair a atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Ou seja, a missão do Espírito Santo não é autopromoção. A missão do Espírito Santo não é ser o centro de manifestações isoladas, de forma alguma, mas a missão dele é exatamente exaltar, é glorificar, é apresentar, mostrar Jesus Cristo, o Filho. Jesus Cristo afirmou em João 16, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele está glorificando e anunciando, esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. Veja João 15 e o versículo de número 26, ele também esclarece, não é, esta postura do Espírito Santo, que diz assim, mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação, do Cristo crucificado e também do Cristo ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, você percebe aí uma relação que o Espírito Santo apresenta. O texto de 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Sem o Espírito, aí você observa que o Evangelho é uma loucura, né? Que o Espírito, ele é o poder de Deus que nos esclarece, ele também nos ajuda, nos ensina, faz lembrar, ele nos convence, enfim, o Espírito Santo tem um ministério amplíssimo, o Espírito ele ilumina, ele nos mostra, ele descortina diante de nós a obra redentora, Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, que é a esperança futura, porque ele vem buscar a sua igreja, conforme está aí na sua lição, não é? Assim, toda a obra genuína do Espírito, ela é profundamente cristocêntrica, ou seja, a obra que é do Espírito Santo aponta para Jesus.
Se apontar em outra direção, pode ter certeza que é outro Espírito, não o Espírito Santo. Por isso, João, no capítulo 4, na primeira epístola, no capítulo 4, ele diz para provarmos o Espírito se são mesmo de Deus. O critério é sempre cristológico. Cristológico porque tem que apontar para Jesus Cristo, né? Tudo que diminui Jesus, desloca o centro da cruz ou promove experiência acima da Escritura, certamente não procede do Espírito Santo. Por quê? João 16,13 diz que ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ser guiado ou para dizer que é pelo Espírito, tem que ser guiado pela verdade. E a verdade é Jesus, aponta para Jesus, mostra Jesus, revela Jesus. Essa é a realidade do contexto bíblico. Portanto, como igreja, nós devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia, porque tem muita coisa que acontece hoje nas igrejas, e a gente, infelizmente, vê isso aí na internet, que certamente não é manifestação do Espírito Santo de Deus, é qualquer outra coisa, mas não Deus, não é? Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito Santo. Pastor Adovilson. Muito bem, o tópico 3, o subponto 3, a fé e a submissão do crente. Vamos entender algo importante aqui agora. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios 2,8 diz lá, porque pela graça sois salvos. Agora tem uma outra colocação, por meio da fé. Nós vamos entender isto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, então eu preciso de Deus também, para ter fé, para receber a salvação. Veja bem, eu fiz uma colocação, embora a obra da salvação seja 100% fruto da graça de Deus, ela requer uma resposta humana, que é a fé, não é? A redenção é atribuída à Trindade, eu trouxe uma colocação, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham, né, em união para resgatar o ser humano, mas essa salvação necessita ser apropriada pela fé humana, que é, inclusive, capacitada por Deus. Aliás, nós dependemos de 100% também do Espírito Santo, inclusive para a nossa salvação, tá certo? Agora, veja bem, não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes, segundo Coríntios 5,18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. O que significa que está escrito ali, somos recipientes? Eu trouxe aqui, somos seus recipientes e participantes. Por meio da fé, o crente não é apenas um espectador, mas alguém que recebe, ou seja, o recipiente, a reconciliação e participa dela. Ser recipiente significa aceitar a obra realizada, tornando-se nova criatura, lá em 2 Coríntios 5,17, que nós já lemos, né? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Veja bem, entrando aí nesse segundo parágrafo, Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Lucas 1,38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Embora Maria tenha questionado logicamente como seria possível engravidar sendo virgem, ela não exigiu entender todos os detalhes de como Deus agiria. Sua obediência foi baseada na confiança no caráter de Deus e no poder do Espírito Santo, não na compreensão humana. Na lógica humana tem que ser casada, relacionamento. Então, ela quis uma explicação, mas não duvidou, tá certo? Agora, veja bem, a sua resposta é um exemplo, está aqui no nosso slide, profundo de postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isto é, confiar com humildade e entrega total. Temos aí Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é isso? É um convite bíblico, a postura de total rendição e confiança inabalável diante da ação da Trindade na vida do crente, como Maria
fez, tá certo? Entrando agora o terceiro parágrafo, assim como o Filho se submeteu ao Pai, o Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. Já lemos esse texto, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E temos aqui uma outra colocação. A resposta que Ele espera de nós é a fé. Hebreus 11,6. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra colocação, a resposta que Ele espera em nós é a fé e também arrependimento. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, mudança de vida, né? Se arrepender dos pecados, aceitando pela fé a Jesus Cristo. E o que Ele requer de nós também? Obediência. Tiago 1,22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. A fé e a submissão do crente. Maravilha, meus irmãos. Tem bastante conteúdo que a gente acabou não tendo condições de mencionar aqui, porque conforme eu disse no início, eu cometi uma falha, não é? A gente estava gravando a aula, já estava na metade da gravação, e aí eu me toquei que eu esqueci, que essa é uma coisa que eu tenho que fazer, esqueci de colocar para gravar. Aí nós tivemos que recomeçar. E no recomeçar, a gente tem um tempo, né? Porque a gente tem atividades para cumprir, e aí alguma coisa a gente acabou não Aleluia. mencionando, mas você pode pegar o material de apoio e fazer download, e tem bastante comentário ali que certamente vai acrescentar aí para você. Encerrando aqui o tópico terceiro, a obra da redenção ela é trinitária, porque o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Glória a Deus por isso. Pastor Adovilson fazendo aqui a conclusão da lição de número 12. Sempre para a glória de Deus, né? Reiteramos que a redenção é a obra trinitária, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agindo no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai, a obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Glória a Deus. Para fazer download, irmãos, do material de apoio, está aqui o endereço da nossa plataforma. Deixa eu mudar o slide aqui, ó. Pronto, está aqui, ó. online.cetadv.com.br, você acessa e faça download do material. Se você não tem a sua conta, fica fácil para criar. Clique aí em entrar, não é? E aí, a hora que mudar a tela, criar conta. Forneça os dados e cria a sua conta. Se você tiver dificuldade, manda um WhatsApp para mim, 43 999 60 8886, e eu vou passar um texto para você de passo a passo como você cria. É bem simples e vai ser bênção. Você vai poder estudar tendo o material de apoio na sua mão junto com a sua lição, tá joia? Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, seu ministério. Que o nome de Jesus seja engrandecido na sua vida e conte conosco a paz do Senhor. Graças a Deus que continua nos dando vitória por Jesus Cristo, e nós esperamos você na última pré-aula desse primeiro trimestre de 2026, a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Até lá, se Deus quiser. Com certeza a aula está imperdível. Deus abençoe você.